Capítulo 9 – Justiça Social. Tópicos do capítulo: Rico e pobre, a justiça social segundo o Evangelho e as leis biológicas, a evolução em direção ao estado orgânico, funções, abusos e a liquidação do rico. Na primeira parte deste livro, buscamos entender a figura do Cristo. Procuremos agora entender o Evangelho, sobretudo em relação aos problemas que ele levanta no campo social. Comecemos pelo problema, hoje tão vivo, do rico e do pobre, que não foi até agora resolvido e que está na base de todas as agitações sociais. Vejamos como o Evangelho o enfrenta e o resolve. A este propósito, o pensamento de Cristo perante a riqueza é tão claramente expresso que não deixa dúvidas. Abre aspas. Cada um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo aquilo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Sim, vô-lo repito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e o caruncho os consomem e os ladrões os desenterram e os roubam. Mas pelo contrário, acumulai tesouros no céu. Fecha aspas. E Cristo continua, confirmando, abre aspas, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Naquele dia, alegrai-vos, estremecei de alegria, porque eis que uma grande recompensa vos está reservada no céu. Mas ai de vós, ricos, porque já tivestes vossa consolação. Ai de vós que fostes saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque ficareis na dor e nas lágrimas. Fecha aspas. O homem moderno, que vive em condições de ambiente social diferente, pode achar estranha e excessiva esta linguagem. No entanto, ao se pensar naquilo que era o mundo no tempo do Cristo, deve-se reconhecer que uma tão dura condenação correspondia à justiça. Então, a riqueza era fruto de rapina e delitos, enquanto hoje, por evolução, ela é sempre mais produto da inteligência e da laboriosidade. Naquela época, o pobre era um escravo de muito baixo nível cultural e econômico. Hoje ele é um trabalhador, frequentemente técnico e especializado, armado de direitos e protegido por todas as previdências sociais, já constituindo no seu nível uma engrenagem própria do grande organismo coletivo da produção. Um homem prático moderno poderá achar confusa no Evangelho aquela mistura de problemas espirituais com os econômicos, os quais, pelo contrário, são cada um objeto de uma competência diversa, sendo um pertinente ao teólogo moralista e outro ao economista. Mas é necessário compreender que nos tempos de Cristo, a estrutura social era muito mais simples, razão pela qual estas aproximações entre extremos tão afastados, ligando religião com distribuição e administração da riqueza, eram mais fáceis. Hoje, estes dois extremos estão cada um tão sujeitos a uma sua técnica específica que não se pode misturá-los.
Os dois campos tocam-se, mas não podem se sobrepor e se confundir. É levando isso em conta que o Evangelho há de ser entendido e não tomado ao pé da letra, dado que hoje os problemas tratados por ele no campo econômico apresentam-se definidos numa forma mais exata e caracterizados por uma complexidade então desconhecida. O Evangelho ressente-se de um simplismo só tolerável perante a economia elementar do seu tempo. Hoje não vivemos na sociedade caótica de então. Tudo hoje tende a ser disciplinado por um exato cálculo de direitos e deveres em regime de reciprocidade, próprio do Estado orgânico, o qual a sociedade tende progressivamente a alcançar. Para compreender os trechos do Evangelho anteriormente referidos, comecemos por observar o problema da distribuição da riqueza na forma mais simples que ela assume na humanidade em seu estado primitivo e instintivo, ainda não controlado e disciplinado pela inteligência do homem. Neste nível evolutivo, a posse, ainda não sendo legalizada em forma de propriedade reconhecida, é o resultado de uma rapina, constituindo o sinal de uma vitória violenta contra todas as dificuldades do ambiente e as resistências de forças opostas. A posse, então, é o produto de um esforço que soube afrontar e superar um perigo, constituindo prova de valor, razão pela qual, perante as leis da vida, aquela posse representa um prêmio merecido. Neste sentido, ela corresponde a um princípio de justiça, pelo menos ao princípio de justiça deste nível de evolução. Certamente, tal posse é produto de uma violência, porquanto não pode ser conseguida gratuitamente, presumindo no indivíduo uma força e uma astúcia que naquele ambiente são as qualidades que dão direito à vida, reservada aos vencedores na luta, os quais, como vencedores, têm mais direito do que todos os outros à sobrevivência, porque, em relação àquele plano, representam o melhor biótipo. Ninguém pode contestar ao leão a legitimidade do seu direito de matar os animais que quiser para devorá-los, direito cuja base está no fato de que o leão sabe capturar e defender a sua presa contra qualquer outro animal que lhe pretenda roubá-la. Tudo é justo. Tal legitimidade, porém, somente se mantém em função do seu fundamento, que é a força, caindo tão logo venha a lhe faltar essa força. Então o vencedor, tendo se tornado um vencido, perde todo o direito, que passa a valer em favor de outro, o seu vencedor. Esta é a lei neste nível de evolução. Era este o nível em que a humanidade encontrava-se no passado. O rico era então um vencedor na luta, alguém que tinha sabido, com a força ou com a astúcia, apossar-se dos bens alheios. Portanto, a riqueza possuída por ele, que tinha dado prova de sabê-la conquistar, constituía uma sua legítima posse, conforme a justiça daquele nível de evolução. O pobre era assim um vencido, um inepto que a vida não ajudava, pois tal biótipo devia ser eliminado pela seleção do mais forte. Esta era a moral daquele mundo, a sua justa moral, proporcionada às finalidades que a vida quer atingir naquele nível. E isto acontecia de fato, pois quem vivia no bem-estar
seja qual fosse o meio para alcançá-lo, era considerado um benquisto de Deus, que expressava assim o seu consenso, enchendo de bens o seu súdito com tudo quanto ele havia sabido merecer. Estamos ainda embaixo, de modo que mesmo a religião não consegue expressar senão a lei que vigora naquele plano. Nós podemos até dizer que isto seja contra a justiça da lei de Deus, porém a perfeição da lei não pode se manifestar senão em proporção ao grau de perfeição atingido pelo ser em viver aquela lei. O princípio fundamental da lei permanece idêntico em todos os níveis, de modo que o ser procura subir sempre, mesmo o fazendo de maneiras diferentes nos diversos níveis. O impulso é sempre ascensional, para melhorar, seja no desejo do pobre de se tornar rico neste mundo, seja no sonho do crente de alcançar uma vida feliz no paraíso. Ambos lutam e fazem sacrifícios pelo mesmo objetivo, que é subir. O paraíso nada mais é senão um estado de riqueza e bem-estar no além. A finalidade é sempre assegurar uma vida mais bela, seja durante esta existência, seja depois da morte. A presente satisfação dos pobres na terra pode estar em sonhar que eles serão os ricos de amanhã no paraíso, excluindo das suas alegrias os ricos de hoje, assim como os ricos de hoje os excluem atualmente das suas alegrias. A moral que se pode extrair de tais constatações é que, embora o Evangelho tenha sido e continue sendo justo nos seus princípios de base, a forma na qual tais princípios se expressam e atuam muda com os tempos, de modo que, na prática, cada plano evolutivo tem seu respectivo evangelho, relativo ao nível alcançado, cuja superação a evolução não pode deixar de realizar, levando o ser a mais avançadas formas de vida. Cristo encontrava-se perante o mundo do seu tempo. Que outra coisa ele podia fazer então? Certamente nada daquilo que hoje é possível, pois vivemos em outra fase de evolução. Ele devia se contentar com o reconhecimento teórico dos direitos do pobre, começando por dar ao servo, ao escravo, ao vencido, o valor e a dignidade de ser humano, afirmando desse modo direitos desconhecidos e inconcebíveis naqueles tempos. Mais do que isso não se podia fazer, porque converter tais ideias em realidade era coisa impraticável, devido à estrutura vigente, ao baixo nível mental e ao atrasado grau de civilização da sociedade daquela época. Assim, a voz de Cristo soou tão incrivelmente nova que permaneceu totalmente incompreendida por parte dos próprios hebreus, cujo desejo não era, como Cristo queria, ter um reino universal para todos, mas sim ter um rei político capaz de expulsar da sua terra o dominador romano. Ou então, se tal líder desejava um reino apenas espiritual, ter um rei religioso exclusivo para o povo hebreu e sua respectiva fé. Foi nesse outro sentido que, pelo contrário, a palavra de Cristo começou a ser entendida em Roma entre os escravos, os primeiros comunistas de há 2000 anos. Foi devido a esta imaturidade daqueles tempos, assim tão longínquos dos nossos,
que Cristo, pela impossibilidade de realizar um plano social de reforma conforme a justiça, teve de se limitar a procurá-la em compensações celestes, pois tais compensações, embora deixem indiferente o homem realizador de hoje, foram, contudo, suficientes para lançar a ideia e fazer despertar nas mentes os primeiros elementos de um sentido de justiça totalmente desconhecido então. Uma vez que os escravos eram tomados dos povos submetidos na guerra, a separação entre patrão e servo correspondia perfeitamente à separação entre vencedor e vencido, conforme a supracitada lei biológica da seleção do mais forte, que se encontrava em pleno vigor no baixo plano biológico em que a humanidade vivia. Naquela época, a justiça encontrava-se no nível da força, de modo que os direitos pertenciam ao mais forte. A moral é relativa e os juízes estão em proporção ao nível moral alcançado. Desse modo, acreditava-se que estava de acordo com a justiça de Deus a condição de que o rico fosse rico e o pobre fosse pobre. Hoje, o fato de nos encontrarmos em uma fase evolutiva mais avançada leva a uma moral mais elevada. É assim que, no passado, a injustiça social era justa até para as religiões, enquanto hoje é injusta para todos. Quando se lê aqueles trechos do Evangelho, é necessário transportar-se no tempo, retornando àquele período, para se compreender quão grande mudança a palavra de Cristo tenha procurado instaurar. Seu alvo era um mundo a cujo modo sua palavra julgava poder se ajustar, mas que podia ser atingido apenas em relação àquele ambiente e grau de evolução. É uma questão de relatividade. Tais ideias, métodos e princípios, ainda que não possam ser aplicados hoje, porque o mundo está totalmente modificado, eram justos e verdadeiros em relação àqueles tempos. Por isso, o Evangelho, se for transplantado ao nosso mundo atual e usado ao pé da letra, pode resultar anacrônico. Procuremos compreender, conforme as leis da vida, o desenvolvimento do fenômeno da justiça social. Somente assim poderemos entendê-lo, porque teremos então bases biológicas positivas para nos apoiarmos. O conceito de uma justa distribuição dos bens não existe no primitivo estado caótico da sociedade humana. Ele é um produto da evolução, tornando-se tanto mais definido quanto mais se passa a viver uma vida de tipo sistema, coletivista, altruísta, unitária. Neste sentido, atua uma lei biológica, segundo a qual o transformismo evolutivo é dirigido ao longo de uma dada linha de desenvolvimento. Pelo princípio das unidades coletivas, demonstrado no volume A Grande Síntese, os elementos simples que aparecem nas origens tendem a se combinar, reagrupando-se em unidades cada vez mais vastas e complexas. Passa-se assim do estado caótico próprio do antissistema ao estado orgânico próprio do sistema. Este processo ocorreu na construção celular do organismo humano e vem acontecendo na construção social da humanidade, que está, portanto, por lei biológica, destinada a passar do estado caótico ao estado orgânico.
Desta transformação faz parte o nascimento e a realização da ideia de justiça social, que se opera em função da evolução e se realiza plenamente quando a sociedade humana atinge o estado orgânico. Explica-se desse modo por que esta ideia era desconhecida nos tempos de Cristo. Compreende-se também não só a corajosa inovação e o fato de tê-la proposto, mas também como ela foi sucessivamente amadurecendo até hoje, momento em que toma corpo e procura se realizar concretamente. Daqui se vê a razão pela qual a preparação mental é necessária para uma ideia poder atingir a sua fase de atuação, e como se chega a isto por evolução, através de um lento amadurecimento. Vê-se assim a razão pela qual Cristo, embora estivesse ligado ao tempo em que vivia, não pôde fazer mais do que permitia o grau de desenvolvimento então alcançado. Por isso, ele não realizou nada no campo da justiça social, mas lançou a ideia de uma identidade de natureza e de uma consequente igualdade de direitos entre senhor e escravo, entre rico e pobre, embora isso não pudesse ser realizado há 2000 anos. Cristo operou aquela preparação mental que, como acabamos de dizer, era necessária para alcançar a odierna fase de realização. E isto pelo fato de que, por lei de evolução, a tendência em direção a tal realização é constante. Trata-se, portanto, de um processo evolutivo, no qual Cristo inseriu-se a partir de um caminho de vida no qual só podia aparecer como um precursor dos tempos modernos, devendo fazer somente um trabalho de preparação mental do terreno no qual deveriam depois tomar corpo as suas ideias. Cristo, não se encontrando como hoje na fase de atuação, só pôde se apoiar no sentimento e nas suas incontroláveis construções idealistas, feitas de recompensas no céu. Para muitos, porém, tais meios hoje, quando se passa a uma atuação de fato, já não servem mais. Não estamos somente na fase de preparação mental, na qual se assimilam as novas ideias, mas também na de sua realização prática. Devem ser usados, então, meios concretos e cálculos exatos, empregando-se uma psicologia utilitária que, diferente daquela do lançador de ideias, esteja apoiada numa técnica positiva e realista, inerente ao construtor de fatos. Eis que o trabalho de Cristo representa uma fase necessária no desenvolvimento do mesmo fenômeno, embora se realizando em outra fase, mais avançada. Eis, portanto, que o princípio da justiça social está escrito nas leis da vida e afirma-se sempre mais com o seu progresso. Tal princípio não é um produto da vontade humana, que simplesmente obedece à lei biológica pela qual ele é imposto, mas sim um princípio escrito nesta lei, tal como o próprio destino da humanidade. Com a evolução, este destino irá se tornar realidade mais dia menos dia, sendo isto inevitável, porque esta realização faz parte do universal processo de evolução, que é a reorganização do caos do antissistema na ordem do sistema,
com o endireitamento de toda a negatividade do antissistema na positividade do sistema. Então, se a injustiça foi o ponto de partida, a justiça será o ponto de chegada. É assim que em nosso mundo, corrupto e imperfeito por ser de sinal negativo, existe a injustiça, mas com tenaz tendência para se transformar em justiça, porque esse mesmo mundo deve se tornar são e perfeito, de sinal positivo. Esta tendência já se revela também em nosso mundo com alguns sinais, pelos quais, mesmo em meio ao caos individualista, aparecem as primeiras e naturais aproximações da justiça. Observamos então que o rico não é apenas e inevitavelmente um parasita da sociedade, pois mesmo quando é um ocioso que desfruta o trabalho do próximo, vivendo em um nível econômico mais elevado, ele cumpre a função de criar tipos de civilização mais requintados. Com isso, ele lança novos hábitos que seus dependentes tentam imitar e assimilar depois, obedecendo à lei de evolução. Este é o trabalho útil que as aristocracias fazem antes de desmoronar. Neste caso, a vida, em vez de procurar eliminá-lo, aceita tal tipo, pelo menos até que ele cumpra aquela sua função civilizadora, operando como pioneiro da evolução das massas. A vida o aceita porque ele é um vencedor, e isso serve para ela. Trata-se de um indivíduo selecionado pela luta, o qual soube superar muitos obstáculos e conseguiu chegar lá, sendo um criador e um condensador de valores que, tendo custado esforço para serem conquistados, a vida não deseja desperdiçar. Tal tipo também serve à vida porque é um protagonista da evolução, cumprindo a função de antecipar e construir a civilização, tarefa que as massas não sabem cumprir, mas de cujos produtos elas têm necessidade para evoluir. Então a vida permite que o rico a cumpra, liquidando-o depois, quando se tenham esgotado os benéficos efeitos daquela função. Esta liquidação é prevista pela própria vida, que cumpre assim um concomitante ato de justiça. Ela permite que o rico goze o fruto do seu esforço, pois enriquecer não é um fato gratuito. A vida paga cada esforço, pagando também, de modo proporcional, aquele esforço de baixo nível. Porém, uma vez pago esse esforço, a justiça também quer a liquidação de tal fruto. Como faz a vida, então, para conseguir as suas finalidades? Enquanto a riqueza corresponde à realização de um esforço, ela é biologicamente justa, sendo respeitada pela vida. Mas quando tais conquistas são legalizadas, convertendo-se em privilégios permanentes, surge então a injustiça. Assim, embora o homem tenha procurado tornar hereditárias as posições alcançadas por ele, verifica-se que nenhuma delas é eterna. É inútil protegê-las com leis. Desse modo, quando o esforço cessa, transformando-se num comodismo sem finalidade, dirigido unicamente no sentido de parar a evolução, então a vida reage. É assim que, junto com as aristocracias, desmoronam tantas monarquias e tantas riquezas acumuladas.
tudo o que emerge acima de certo nível está sujeito a assaltos contínuos. Resistir implica saber vencer uma luta sem trégua. Manter um patrimônio exige capacidade e atividade quase equivalentes às que foram necessárias para criá-lo. Há outro fato que converge em direção às mesmas conclusões. O efeito do bem-estar, prêmio justo pelo trabalho que foi necessário para alcançá-lo, diminui e, assim, convida a prolongá-lo, mesmo quando supera os limites da justa recompensa. Então a natureza intervém e faz apodrecer no ócio o indivíduo que se deixa seduzir demasiadamente por aquele bem-estar, debilitando-o cada vez mais, enquanto o esfomeado é reforçado pelo seu desespero, que o impulsiona ao assalto. A necessidade aguça a inteligência e esgota a paciência. O resultado é que a riqueza passa do rico ao pobre, que o suplanta. E isto é provado pela vida, que recompensa aquele que, lutando e dando prova de força e habilidade, sabe vencer. Por outro lado, a vida castiga aquele que se acomoda e se torna inepto para a luta, encaminhando-o para a derrota. Biologicamente, assim como é justo que um organismo débil adoeça e venha a perecer, acabando vencido por não saber resistir ao assalto do micróbio, também é justo que seja vencido quem tenha se corrompido. É por isso que, frequentemente, assim como vemos tornarem-se totalmente pobres filhos de ricos, crescidos nas comodidades e ignaros da luta necessária para as conquistas, também vemos tornarem-se ricos indivíduos nascidos totalmente pobres, muitos deles originários de uma escola bem diferente. Tal como as ondas, os bens passam de mão em mão para gozo alternado, numa espécie de coletivismo natural, pelo qual eles são de todos e não são de ninguém. Esta é outra forma automática de justiça social praticada pela vida, ainda que o seja de modo elementar nos seus baixos graus de evolução. Final do capítulo 9.